Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Jaina Troxell Murray nasceu no dia 22 de novembro de 1980, na cidade de Wichita, no estado do Kansas. Ela foi descrita como uma garota inteligente e extrovertida que amava se exercitar. A Jaina chegou a estudar por 2 anos na Universidade de St. Louis, em Madrid, na Espanha. Mais tarde, após ela retornar para os Estados Unidos, a jovem se formou na Universidade George Washington, localizada na capital do país. Nessa época, gente, ela foi descrita por seus professores como uma aluna brilhante e exemplar. A Jaina trabalhou por 5 anos para a Halliburton Company, uma das maiores prestadoras de serviços para campos petrolíferos do mundo. Em paralelo a isso, a jovem fazia um mestrado em comunicação e administração de empresas. Quando estava prestes a terminar o seu mestrado, a Jaina mudou de emprego e passou a ser líder da equipe de vendas da Lululemon, uma multinacional varejista especializada em marcas de moda esportiva. Se a gente fosse comparar essa loja com alguma aqui do Brasil, seria algo como a Decathlon, sabe? Que tem vários shoppings. Bom, a jovem amava esportes radicais e frequentemente pulava de bungee jump. Ela também fazia sessões de yoga sempre que podia, então trabalhar na Lululemon era perfeito para ela e se encaixava exatamente com o seu estilo de vida. É aquele ditado, né, gente? Quem trabalha com o que ama não trabalha nunca. A loja que a Jaina trabalhava ficava em uma região muito luxuosa em Bethesda, em Maryland, lá nos Estados Unidos. Pelo fato da Jaina ser a líder de vendas da loja, ela era a última a sair, porque precisava revisar tudo, apoiar no fechamento do caixa, finalizar as maquininhas e ver se estava tudo certinho, aquela coisa de praxe, sabe? A gerente da loja entraria cedinho na manhã seguinte e verificaria se a Jaina havia deixado tudo organizado e em perfeito estado. Havia uma outra funcionária que fazia companhia para Jaina no horário da noite. Se tratava de Brittany Norwood. Brittany era aquele tipo de garota popular na época do colégio, sabe? Ela era apenas 2 anos mais nova que a Jaina e na época da escola foi bastante popular, principalmente porque fazia parte de um time de futebol feminino. A Brittany era meio-campista do FC Royals e, inclusive, o time da jovem chegou a ser campeão estadual em Washington. No ano de 2000, após se formar no ensino médio, ela jogou futebol pela Universidade Stony Brook, em Nova York. Brittany era uma jogadora brilhante e com certeza tinha um futuro promissor pela frente. Tanto que no ano de 2002, ela foi notada pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol e foi convidada a participar de uma seletiva super importante. Normalmente, gente, quando uma pessoa é notada por um olheiro dessa magnitude, eles tratam de destrinchar a vida da pessoa para ter certeza de que estão fazendo a escolha certa, né? Isso é normal. E foi nesse momento que veio à tona que a Brittany tinha uma dívida de $20 mil em empréstimos estudantis. E infelizmente essa descoberta foi suficiente para que os olheiros desistissem da garota. Sem expectativa para sua carreira, a Brittany acabou se tornando vendedora da Lululemon e fazia companhia todas as noites para a Jaina. Na manhã do dia 11 de março de 2011, a gerente da loja chegou cedinho e ficou furiosa ao se deparar com a porta da loja destrancada. Quando ela entrou na loja, ela ficou muito assustada, porque estava tudo bagunçado e não tinha sequer uma roupa no lugar. A primeira coisa que ela imaginou foi que a loja tinha sido roubada. Ela percebeu que no piso da loja havia marcas de sangue por todos os cantos, e uma trilha de sangue levava para o fundo da loja. Quando ela se aproximou dos fundos da loja, ela escutou alguém gemer de dor. A gerente foi tomada por um grande pânico e então saiu correndo em direção à calçada. Ao lado da Lululemon existia várias outras lojas. Inclusive, foi um funcionário da Apple
chamado Ryan Huff, que percebeu o pânico da gerente da Lululemon e se aproximou para oferecer ajuda. O Ryan se prontificou em verificar a loja, e ao chegar no local de onde os gemidos vinham, ele encontrou sangue espalhado por toda parte, inclusive respingos nas paredes atingindo uma altura aproximada de 2 metros. Ele se deparou com uma mulher deitada e completamente desfigurada, com uma corda em torno de seu pescoço. Essa era Jaina Murray. Ryan ouviu mais um fraco barulho que vinha do banheiro. Assim que abriu a porta, ele se deparou com outra mulher deitada no chão. Ela estava com as mãos amarradas e tinha vários ferimentos por todo o seu corpo. Essa outra mulher era Brittany Norwood. A polícia foi chamada imediatamente, mas ainda que os paramédicos tenham vindo bem depressa, assim que a ambulância chegou, foi declarada a morte de Jaina. Já a outra vítima, Brittany, foi socorrida e levada para o hospital mais próximo. Ela recebeu os primeiros socorros e assim que conseguiu falar, ela fez questão de contar aos policiais o que tinha acontecido. De acordo com a Brittany, por volta das 15 para as 10 do dia anterior, após o fechamento da loja, as duas se despediram e cada uma se dirigiu para sua casa. Mas após apenas alguns minutos, a Brittany se deu conta de que não estava com sua carteira e provavelmente ela tinha esquecido o objeto na loja. Ela não tinha acesso à loja porque somente a Jaina era autorizada a ter uma cópia das chaves. Por isso ela ligou e perguntou se a Jaina se importaria em voltar e abrir a porta para ela. A essa altura, a Jaina tinha se lembrado que deixou seu notebook na loja. E embora não fosse precisar dele com urgência, seria ok ela voltar para pegar a carteira da amiga, porque assim ela aproveitava e pegava o seu notebook. Assim que chegaram de volta na loja, Jaina pegou seu computador e estava ajudando a Brittany a procurar por sua carteira. Elas não encontraram a carteira e Jaina acabou se oferecendo para dar uma carona para a amiga. Assim que elas se dirigiram para a entrada da loja, deram de frente com 2 homens vestidos com roupas pretas, luvas e com máscaras de esqui. Um dos homens misteriosos carregava uma mochila. Eles se aproximaram rapidamente e enquanto um deles acertou a Jaina na cabeça, o outro arrastou Brittany para os fundos da loja. Lá, ele teria agredido e abusado da garota. Em seguida, ele ordenou que ela abrisse o cofre da loja e enquanto ela obedecia às ordens que recebia, ela disse que pôde ouvir os gritos da Jaina, que também estava passando pela mesma provação que a amiga tinha passado. Brittany foi agredida pela segunda vez e acabou perdendo os sentidos. A última coisa que ela se lembrava era de perceber os médicos socorrendo as duas no banheiro da loja. Brittany contou tudo isso aos prantos e aparentando estar muito arrependida, porque tudo só aconteceu porque ela pediu para as duas voltarem à loja para buscar a sua carteira. A autópsia revelou que Jaina teve diversos ferimentos por todo o seu corpo, sendo muitos deles ferimentos defensivos, causados porque ela tentou se defender dos ataques por várias vezes. Além disso, seu crânio estava rachado em 7 lugares diferentes. A pior parte disso tudo é que foi constatado que ela ainda estava viva quando foi atingida pela grande maioria desses golpes. 2 investigadores foram colocados no caso, e juntando as informações fornecidas por Brittany com as imagens das câmeras de segurança da loja ao lado, eles puderam identificar 2 homens que correspondiam à descrição fornecida pela sobrevivente. Nas gravações das filmagens, eles apareceram vestindo roupas pretas, sendo um deles bem mais alto que o outro. Eles usavam mochilas e passavam perto do local do crime no horário em que teria provavelmente acontecido. As autoridades investigaram e rapidamente descobriram que os 2 eram ajudantes de garçom em um restaurante próximo, e aquele era o caminho que eles faziam diariamente para ir e vir do trabalho. Inclusive, os 2 apresentaram álibis para aquela noite, e logo em seguida ficou provado que eles não poderiam estar na loja no horário do ataque. Os funcionários de uma loja da Apple que ficava próximo foram ouvidos, e grande parte deles disseram ter ouvido gritos, barulhos de móveis arrastando e também o que parecia ser 2 mulheres gritando uma com a outra por volta das 10h30 da noite. Uma funcionária chegou a contar aos investigadores que ouviu uma mulher gritando para que alguém falasse com ela, tipo como se a outra pessoa não estivesse mais respondendo.
Nenhum deles achou necessário chamar a polícia, porque imaginaram que era uma briga de casal e discussão sobre problemas conjugais. Tanto os moradores quanto os lojistas do centro da cidade ficaram desesperados. Aquela área sempre foi um dos locais mais seguros da região e tinha sido palco de um assassinato horrível. Nos dias seguintes, inclusive, quase todas as lojas reforçaram seus sistemas de segurança e contrataram guardas para fazer a segurança no horário da noite. Foi oferecido um total de $150 mil para qualquer pessoa que indicasse alguma pista que levasse à prisão dos dois criminosos. Como é de se esperar, a polícia recebeu diversas denúncias por telefone, e em quase todas era mencionado o nome de um homem em situação de rua, chamado Keith Lockett. Ele costumava dar trabalho porque bebia muito e tinha sido acusado de roubo em outras situações. As autoridades logo descartaram a participação dele naquele crime porque ele se envolveu em uma briga em outra cidade e foi parar na delegacia na mesma noite e no mesmo horário nos quais o ataque às meninas tinha acontecido. Ao reanalisar a cena do crime, os investigadores ficaram em dúvida sobre alguns detalhes. Em primeiro lugar, havia diversas marcas de sola de sapatos ensanguentadas dentro da loja, mas não havia nenhuma marca do lado de fora. Seria possível os criminosos terem saído sem os sapatos? Caso positivo, os sapatos não deveriam ter sido encontrados dentro da loja? Ou será que eles limparam os sapatos antes de sair? Outra coisa que não fazia sentido era a distância que o carro da Jayne estava da loja. Se ela tinha voltado rapidinho apenas para pegar seu computador e a carteira da amiga, por que ela não estacionou ali mesmo, na rua, na frente da loja ou em algum lugar próximo? Mas ao invés disso, ela optou por estacionar tão longe. As autoridades continuaram ouvindo testemunhas até que um segurança que trabalhava em uma rua próximo dali informou à polícia que viu alguém dentro do carro da Jayna por volta da 00:30. Os policiais revistaram o veículo e encontraram manchas de sangue e DNA das duas vítimas. E sem qualquer explicação que fizesse sentido, o chapéu de Brittany foi encontrado no banco de trás do carro de Jayna. A essa altura, a polícia começou a suspeitar da posição em que a sobrevivente foi encontrada, porque ela estava com as mãos amarradas acima da cabeça, e era bastante possível que ela mesma teria feito essa amarração. Isso sem contar que todas as feridas de Brittany eram bastante superficiais, bastante alinhadas e nada profundas, o que poderia indicar que haviam sido auto-infligidas. Fora tudo isso, só existiam 2 pares de pegadas na loja. Os investigadores ouviram os médicos legistas e outro detalhe chamou bastante a atenção. Porque a Brittany ela alegou que as duas foram abusadas, mas os legistas não encontraram evidências dessa agressão na Jayna, e os médicos no hospital que socorreram a Brittany também não foram capazes de confirmar essa história. Pelo fato desse caso ter ganhado rapidamente a atenção das mídias, os investigadores começaram a investigar Brittany no plano de fundo, sem fazer qualquer barulho. A primeira coisa que eles descobriram foi que ela tinha uma longa ficha criminal. Suas colegas de um dos times de futebol que ela jogou também já tinham acusado Brittany de roubo. Até mesmo a irmã dela chegou a dar queixa na delegacia com a acusação de que Brittany tinha roubado $300 de sua carteira. Pouco tempo depois, eles descobriram que ela tinha uma ordem de restrição solicitada pelo ex-namorado, que acusava a jovem de ter roubado alguns pertences dele enquanto os dois estavam juntos. Para completar, no trabalho anterior de Brittany, foram registradas várias diferenças de caixa, sempre faltando dinheiro, e isso só acontecia quando era ela quem ficava responsável pelo fechamento no turno da noite. As autoridades descobriram ainda que ela era toda enrolada na vida e já tinha sido expulsa de diversos imóveis por falta de pagamento do aluguel mensal. Os investigadores chamaram a Brittany para conversar e alegaram que precisavam coletar impressões digitais e amostras de cabelo para tentar esclarecer melhor a dinâmica da cena do crime. Brittany rapidamente alegou que só tinha visto o carro de Jayna uma única vez e de longe, e nem saberia dizer qual era o modelo do carro. Já em relação aos superficiais ferimentos em seu corpo, ela contou envaidecida que o agressor estava querendo mesmo era ter relações com ela, e nem teve tempo de machucá-la de verdade, porque a intenção era outra.
Brittany garantiu mais uma vez que nunca esteve dentro do carro de Jaina, e naquela noite poderia ter sido a primeira vez se a Jaina desse uma carona para ela. É possível que a ficha dela tenha caído, porque as autoridades já tinham encontrado o sangue dela dentro do carro da Jaina. Por isso, naquele mesmo dia ela voltou para a delegacia e dessa vez estava acompanhada de sua irmã e um irmão mais velho. E quando foi atendida, pasmem, ela disse ao investigador que tinha esquecido completamente de falar que tinha sido forçada a dirigir o carro da Jaina enquanto os agressores a vigiavam e ameaçavam matá-la se ela fugisse. De acordo com essa nova versão dos fatos, os assaltantes mandaram ela estacionar o carro de Jaina em um outro local para que ninguém desconfiasse que estava acontecendo um assalto na loja, e que se ela não retornasse em 10 minutos, eles a matariam. Brittany continuou falando e disse que eles falavam a todo instante que sabiam onde ela morava e se ela tentasse fugir ou pedir ajuda, eles matariam todos que ela amava. Ela falou ainda que no momento em que ela manobrava o veículo, ela chegou a ver o segurança numa rua próxima, mas ficou com muito medo de pedir ajuda. Sobre seu retorno até a loja, ela alegou que durante essa caminhada, as pessoas que passavam na rua viam seus ferimentos, mas ninguém parou para perguntar o que estava acontecendo. E isso é muito louco, porque segundo a versão dela, ela entrou no carro, dirigiu para levar os bandidos embora e depois voltou para a loja, deitou lá no chão do banheiro e ficou esperando. Sei lá quem, né? Gente, pelo amor de Deus. Os investigadores começaram a pressionar Brittany e insinuaram que Jaina tinha começado uma briga e ela tinha apenas se defendido. Assim que percebeu aonde essa pergunta queria chegar, Brittany não respondeu nada e mencionou que precisava ir embora. Os policiais ficaram algumas horas conversando com ela, mas ela estava inabalável e manteve a sua história do início ao fim. Os profissionais resolveram conversar com o irmão dela, conhecido como Chris, e falaram abertamente que a história de Brittany não fazia nenhum sentido. Eles então mostraram ao jovem as fotos tiradas da cena do crime, e também o exame que indicava a presença de saliva de Brittany nas roupas de Jaina. O Chris admitiu que a história de Brittany era meio sem nexo, mas ele preferia não se envolver. Em algum momento, os dois acabaram ficando na mesma sala, e os investigadores saíram e deixaram os dois sozinhos. Chris confrontou sua irmã perguntando se ela tinha tirado a vida de Jaina. Brittany não confirmou, mas também não negou. Alguns minutos depois, ela perguntou se Chris sabia se eles estavam ou não sendo gravados. O rapaz disse que não, mas na outra sala, o promotor estava ouvindo tudo. Quando a Marissa entrou na sala, a irmã dos dois, o Chris disse a ela que a Brittany tinha confessado o crime. Ela foi presa 6 dias depois que o corpo da Jaina foi encontrado e foi acusada de homicídio em primeiro grau. No julgamento, foi revelado que a loja Lululemon já estava planejando demiti-la, porque ela roubava mercadorias e dinheiro da loja. A gerente da loja testemunhou no tribunal explicando um pouco sobre o funcionamento da loja e chegou a explicar que a loja tinha regras rígidas e que a líder da equipe de vendas tinha o poder de revistar as bolsas das funcionárias. Ficou comprovado que na noite do crime, a Jaina decidiu revistar a bolsa da Brittany e encontrou um par de calças de yoga que não acompanhavam uma nota fiscal para comprovar que ela tinha comprado. A Jaina informou a Brittany que reportaria aquele acontecimento à gerência, e ela não demonstrou ter ficado magoada naquele momento. Ainda de acordo com a acusação, as duas saíram da loja e alguns minutos depois, Brittany ligou para uma colega de trabalho e pediu o número do telefone de Jaina. Após as duas retornarem para a loja, Brittany a atacou, estrangulou e a atingiu com um martelo, uma chave inglesa, uma faca e uma barra de metal. A promotoria apresentou evidências de que Brittany quebrou essa barra de metal na cabeça da Jaina. A vítima ainda tinha ferimentos no ombro, nas costas, na parte de trás da cabeça. A acusação disse acreditar que a Jaina foi atacada por 20 minutos, e de acordo com os peritos, os ferimentos eram tão graves que poderiam ser comparados aos de vítimas de acidente de carro. E tudo isso por causa de uma calça de yoga que ela teria facilmente feito o pagamento, caso tivesse o mínimo de decência, né? Bom, a Brittany cogitou fugir no carro da vítima, mas desistiu dessa ideia maluca logo em seguida. Ela então voltou para a loja, calçou um tênis 46,
pisou no sangue e andou pela loja para parecer que um homem grande tinha estado lá. Em seguida, ela se machucou, enfaixou as mãos e os tornozelos e esperou o dia amanhecer deitada no banheiro dos fundos. Os advogados de defesa admitiram que ela cometeu o crime, mas alegaram que sua cliente tinha perdido o controle e nunca tinha planejado tirar a vida de sua superior. Brittany aproveitou seus minutos de fala para dizer à família da vítima que estava profundamente arrependida. Para o juiz, entretanto, o assassinato foi premeditado. Ele disse ao tribunal que o ataque de Brittany foi a sangue frio, brutal e calculado. A acusação completou dizendo que Brittany tentou justificar o fato de seu DNA ter sido encontrado no carro de Jaina antes que eles revistassem. Foi por conta disso que ela tinha inventado a história dos bandidos terem forçado ela a estacionar o carro em um outro lugar. Brittany foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. A sentença foi muito bem recebida pelos presentes no tribunal. Um total de quase 200 pessoas acompanhavam o julgamento. A loja Lululemon em Bethesda montou um memorial para Jaina com vários vitrais coloridos e a palavra amor. A família da Jaina criou uma fundação para ajudar outras pessoas que recebeu o nome de The Jaina Troxell Murray Foundation. O papel dessa fundação é se dedicar a promover as atividades que eram mais apreciadas pela Jaina, como esportes, viagens e artes. E, gente, esse caso, olha, a assassina foi bem criativa, ela quase aí arquitetou um crime perfeito, né? Só que ela se descuidou aí um pouquinho. Mas tem um outro caso aqui no canal, e esse eu vou te falar. Ela sim, basicamente arquitetou o crime perfeito e foi pega por pouco. E eu vou deixar num comentário fixado para você assistir depois desse caso. Eu gosto desses casos misteriosos porque a gente tenta entender um pouco da mente humana e o quão perturbadas essas pessoas são, né? Porque assim, para ter toda essa criatividade, algo normal não tem, né? Deve ter alguma coisa estranha aí. Mas é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Se ficou até aqui comigo, não esquece, deixa o seu like que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.